E aí, nesse planejamento, e aí trabalhando nessa perspectiva agroecológica, a gente tem que pensar nessa diversidade de cultivos, né. Então, a gente não pode pensar em ter e produzir hortaliças na nossa unidade de produção e pensar em monocultura. A gente precisa ter essa diversidade de produtos, né, de culturas dentro da unidade de produção. Porque em alguns momentos, em épocas diferentes de plantio, em momentos, por exemplo, agora que a gente está no inverno, já saindo desse inverno de conquista, né? Quase saindo do inverno de conquista. São culturas de épocas de inverno. Vamos chegar verão, primavera, então a gente tem que pensar em ter essa diversidade, esse mix de produtos. Então, quanto mais produtos a gente tem, mais culturas a gente tem, mais diversidade a gente tem dentro da nossa unidade de produção, a gente consegue ter uma rentabilidade maior e consegue equilibrar um pouco, enquanto um preço está mais alto, o preço está mais baixo em relação à sazonalidade de produção, a gente consegue dar um equilíbrio maior dessas receitas dentro da unidade de produção, né. Então, é importante a gente pensar nessa diversidade de cultivos, nesse planejamento que a gente está fazendo, né. Então, diferentes culturas em diferentes épocas de plantio, colheita na época de preços mais favoráveis, isso aí, para quem trabalha com hortaliças, né, é um vício muito grande do agricultor, aquele agricultor que sonha em ganhar dinheiro e enricar com tomate, que planta o tomate para tentar colher num preço alto, planta o pimentão para tentar colher no preço alto e às vezes ele não consegue chegar e descobrir, de certa forma, essa melhor época e essa época favorável de preço, né. Então, dentro desse universo da agroecologia, a gente consegue ter uma estabilidade maior. Por exemplo, a gente quando eu produzia pimentão convencional, eu cheguei a comercializar a caixa do pimentão, a caixa de pimentão vem em torno de 90 frutos, né, 90 frutos de pimentão. Eu cheguei a comercializar com um preço menor que eu tive, foi de nove reais, né. Então, dentro da produção agroecológica, a gente chega a vender um pimentão a R$ 1, né. Então, a gente consegue ter melhoria de preço, né, sai dessa bolha de mercado convencional e a gente consegue ter consumidores mais exigentes, que rastreiam de onde está vindo o produto, de como é produzido, e pagam um preço melhor para o agricultor, né. Então, a gente consegue ter e conseguir esses preços mais favoráveis dentro desse centro ecológico. Aí trago também a questão do manejo agroecológico, que é sempre importante a gente destacar isso, porque primeiro, como eu citei, estou linkando uma coisa com a outra, né, então estou linkando aquela informação que eu passei para vocês no início, onde a gente tem possibilidade de reduzir o nosso custo de produção e, consequentemente, aumentando o nosso lucro, né. E dentro do manejo agroecológico, a gente tem como equilibrar um pouco mais disso aí, né, saindo um pouco das amarras das casas de insumo, né. Trabalhar aí é sempre importante, trabalhar a rotação de culturas, né, eh mesmo que a gente tenha ali uma área pequena, um quintal produtivo, mas a gente nunca pega aquele quintal produtivo e está na leira ali, a gente tira cenoura e coloca cenoura, tira alface, coloca alface. Sempre fazer a rotação de culturas para que a gente não possa ter problema com insetos e doenças, né. Então, usar sempre o espaçamento adequado, é importante a gente ressaltar isso aí, e como experiência, eu sempre venho experimentando aqui, né, então eu sempre considero um agricultor pesquisador, né, então eu vejo muitos agricultores pesquisadores do campo, que eles conseguem através dessa experimentação observar às vezes o certo e errado. E em boa parte das vezes esse certo e errado apanhando, né. Então eu já tive essa oportunidade de experimentar aqui diversos espaçamentos de pimentão, onde eu em alguns acertei, alguns errei. Então é sempre bom, estar utilizando essas informações e experimentando dentro das unidades de produção essas técnicas, agronômicas de cultivo, né. Então, essa é a importância da gente pensar nessa diversidade de cultivos, para o nosso planejamento. Dentre, essas diversidades, a gente tem a propagação dessas hortaliças, né, que a gente pode ser tanto propagação
por sementes, como propagação também por partes vegetativas. Em sua grande maioria, a propagação é por sementes, né. Então, e aí, puxando um pouco essa sardinha da área de sementes, que eu gosto muito, né, eu gosto muito de trabalhar, é importante a gente pensar nessa qualidade da semente, né. Então, a gente não pode errar, é o único momento que a gente não pode errar é o momento inicial, né. Então imagine aí, a gente vai fazer, a gente está planejando uma produção semanal de alface, e a gente já erra na qualidade da semente no início. Com certeza, lá no final, a gente não vai ter a quantidade de alface que a gente planejou para entregar para o fornecedor ou para os clientes, etcétera, né. Então, é importante a gente destacar essa qualidade fisiológica das sementes. E a umidade elevada, e essa umidade elevada, ela vai interferir nessa conservação das sementes. Eu vejo e muito acho muito interessante, as casas de sementes apoiadas aí pela CEDASA, né, que é uma ação, uma tecnologia social fantástica para que os agricultores possam guardar e armazenar suas sementes, né. Então, e armazenar não apenas aquelas sementes que eles comercializam, mas armazenar da forma adequada, conservar essas sementes num recipiente que não tenha esse acesso à umidade elevada, porque isso aí vai, prejudicar, vai ter interferência nessa qualidade fisiológica. Conservar, e é interessantíssimo, esse material genético local, né, essas sementes crioulas, e aí como exemplo, eu visitei uma sementeira de semente de cebola em Curitibano, Santa Catarina, e assim, eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo entendendo o processo, né, que a empresa trabalhou melhoramento, mas buscou a semente crioula de um assentamento de reforma agrária, e desse assentamento eles fizeram o melhoramento e hoje eles conseguem ganhar, se capitalizar com esse material genético daquelas famílias que estão lá trabalhando e às vezes não tem nem a condição de comprar essa semente melhorada deles mesmos, né. Então, esse material genético com alta variabilidade genética e já acostumado com as adversidades locais, é muito importante ser preservado, né. Então, é observar e não apenas você, pensar, às vezes a gente pensa em trabalhar com semente crioula e semente, regional apenas das grandes culturas, né. Então, é possível também a gente fazer um trabalho e buscar semente de cebola, própria semente de alface, das hortaliças em geral, né. Então, eu acho que também é um estímulo que a gente pode estar, trabalhando nesse sentido, né. É um mercado, é importante ser trabalhado, principalmente dentro da agricultura orgânica e agroecológica, com essa dificuldade de encontrar sementes orgânicas, né. Então, esse material de propagação é o momento onde a gente não pode errar, né, tem que pensar em material de qualidade, porque esse material de qualidade vai nos dar resultado lá na frente. Boa parte dessa propagação, né, dessa multiplicação é feita em semeadura direta, né, isso em berços com espaçamentos largos, exemplo aí as abóboras, né, sulcos superficiais em leiras, né, que é cenoura, rabanete, beterraba, sucos com espaçamentos estreitos, que aí no caso quiabo, tomate, pimentão, pepino, né, então são as formas que a gente tem de fazer semeadura direta. Aí fala assim: "Ô, mas, a questão do tomate, pimentão, semeadura direta, não precisa ser feita a questão de mudas?" Sim, é é a prática comum de se trabalhar em relação a essa produção de mudas antes, para depois, fazer o transplantio no campo. E produção de mudas, como eu comentei lá, podem ser feitas em sementeiras, caixas plásticas ou madeiras, pneus, viveiros em copinhos plásticos, jornal e bandejas, né. É interessante que tem várias formas, eu vejo no campo, e aí nessa andança aí até lá na comunidade de Lajinha, em Piripá, eu percebi alguns agricultores utilizando pneu como sementeira, né. Então reaproveita os pneu e faz a sementeira lá, planta, semeia
e depois faz o transplantio das mudas. Mas hoje é utilizado também copos plásticos, copos de jornal, mas hoje em dia acaba sendo pouco utilizado. Na maioria das vezes, a que a gente encontra, antigamente, a gente tinha muita facilidade de acesso às bandejas de isopor, né? Então, hoje, praticamente, está em desuso essas bandejas de isopor, né? Que é uma bandeja de isopor de 200 células, está praticamente em desuso. Hoje, raramente você encontra no mercado. Vocês conseguiram visualizar? Sim, Então, sim. raramente encontra essas bandejas de isopor. Hoje no mercado, e que é interessante, que a gente consegue ficar mais tempo com elas, são as bandejas plásticas, né? Que aí você consegue fazer vários plantios, né? Com elas. Essa aqui é uma bandeja de 200 células, né? Que eu uso principalmente para plantar pimentão e tomate. E ela tem um orifício aqui, ó, que acaba tendo uma capacidade de ter um acúmulo maior de raiz aqui, né? E tem essa bandeja aqui de 128 células, que normalmente eu uso para alface, certo? Então, são bandejas que, no meu caso aqui, eu acho mais prático, né? Porque o copinho de papel, ela é interessante, mas, por exemplo, se eu for fazer com jornal, tem um chumbo do jornal, né? E aí, dentro do sistema orgânico agroecológico, não é aconselhável utilizar, né? Então, o copinho plástico eu posso utilizar, mas aí eu não consigo fazer, no máximo, 2, 3 plantios nesse copinho plástico descartável, mas é mais plástico descartáveis que eu estou levando para a Gaia. Então, é melhor, eu acho melhor que normalmente o mais prático, né, ou você faz essa produção das mudas nas sementeiras, né, reaproveitando os pneus ou caixa de madeira ou no próprio canteiro, né, ou você adquire as bandejas para a utilização dessas mudas. Alguém abriu o áudio? Você sabe qual é o custo dessa bandeja, Pablo? Essa bandeja aqui, ela está em torno de 15, R$ 16. Ah, 15, R$ 16 Eu reais. ia falar isso, o custo-benefício de ter isso aí, né? Que é algo prático, dá para É, poder utilizar várias vezes e facilita na hora que o agricultor for pegar ali e levar para o campo, né? Quando é a isso. gente Então, sabe. Ficar no copinho, às vezes tem que ficar tirando, asmaçando, então, é, e assim, mas é o que pode usar, né? Usar o que tem, né? usar o que tem, né? Então, Mas é um para, por investimento bom. exemplo, a comunidade da Lajinha e a comunidade do Agreste, no plano de investimento deles, cada agricultor beneficiário vai receber uma quantidade de bandejas já pensando nessa parte da produção, né? Da multiplicação e dessa produção de mudas dentro do sistema deles. Então, assim, para quem for trabalhar com hortaliças, existem várias possibilidades, né? Então, não tem como falar assim, eu não vou produzir hortaliça porque eu não tenho bandeja. Não tem, né? Não tem problema em relação a não ter a bandeja. Você pode fazer sua sementeira na própria leira. Desculpe, e depois ir tirando e multiplicando e transplantando aquelas mudas, certo? Só estou colocando o que é mais comum e mais prático a gente utilizar isso no campo. E aí mostra mais ou menos, né? Aqui a bandejinha, né? Aqui uma, uma mudinha. Aqui mostra fazendo aqui um copinho de papel, certo? Que é a forma de fazer também. Aqui eu tenho uma bandeja aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui uma, que é mais ou menos aqui, ó, aqui é uma mudinha de, estão conseguindo visualizar? A forma que a muda sai da bandeja plástica, ó. Conseguem visualizar aí? sim, tá Então, dando aqui ela para já ver. sai pronta para você fazer o transplantio. E o mais interessante é que você aqui consegue, indiferente às vezes de você colocar uma sementeira, porque você já tem a quantidade de células, né? Então, se eu tenho ali 200 células e 128 células, né? Você já tem a quantidade de sementes que você pode direcionar
de acordo com o planejamento que você precisa ter no campo, ou seja, de acordo com a sua população que você precisa ter no campo. Então, isso facilita para vocês no sentido do plantio, certo? Eu vou mostrar mais na frente em relação quando a gente partir para uma prática de planejamento da produção. E aí, Pablo, você falou muito a questão da produção, da produção nem tanto, mas falou um pouco desse contexto da produção de hortaliças no país, dessas experiências agroecológicas, né, da forma de propagação e tal. Mas e aí, como planejar? Como nós vamos planejar uma área dessa de produção de hortaliças? E aí eu fiquei pensando, imaginando, ontem principalmente, falei, rapaz, como é que eu vou abordar essa questão de planejamento numa oportunidade online, todo mundo distante, na frente do computador, sem ter essa experiência prática no dia a dia, de a gente chegar ali e rabiscar no chão ou rabiscar no quadro. Então, eu tentei trazer para vocês aqui um exemplo para que a gente possa discutir esse exemplo aqui e o que normalmente acontece, né? Então, como é que a gente vai planejar isso? Então, para a gente pensar em como planejar, a gente poderia pensar no exemplo, assim, um pouco mais prático, de como a gente fazer um planejamento de uma unidade de produção, certo? E aí, eu trouxe um exemplo aqui, onde um cliente solicitou a fazendinha agroecológica da SEDASB, que logo logo a SEDASB vai ter essa fazendinha agroecológica, Deus quiser, onde vai estar mostrando aí na prática todo o passo a passo do processo agroecológico, na prática, no dia a dia de uma fazendinha agroecológica, né? Então, o exemplo é esse. Chegou um determinado cliente, né? E passou essa demanda semanal para a SEDASB. Falou assim, ó, eu sei que vocês aí têm muitos técnicos, né, qualificados e ACRs e tal, eu preciso ter essa produção aqui, eu preciso dessa produção semanal. Eu preciso de 200 cabeças de alface, 100 quilos de berinjela, 400 quilos de pepino, 35 quilos de beterraba, 35 quilos de cenoura, 200 quilos de pimentão e 200 quilos de tomate. Eu preciso dessa produção semanal. E aí? O que vocês iriam fazer, os ACRs? Isso eu coloquei SEDASB, mas pode chegar aí tranquilamente para uma associação que vocês estão prestando assistência técnica. Isso é o mais comum de acontecer, né? Então pode chegar para uma comunidade de vocês e falar assim, eu tenho essa demanda aqui, ó. Eu acho que foi Vitor que fez a pergunta, né? Se tem alguma parceria institucional na produção. Mas antes de pensar na parceria, a gente tem que pensar no que a gente produz, no que a gente tem de potencial de produzir. Mas pode O que que o vai poder que vai poder oferecer, né? oferecer. Nesse caso aqui, chegou um cliente e falou assim, ó, eu quero 200 cabeças de alface, 100 kg de berinjela, 400 kg de pepino, 35 kg de cenoura, 35 kg de beterraba, 200 kg de pimentão e 200 kg de tomate. E aí, é possível me passar isso semanalmente? Aí é onde entra o planejamento, né? Então, para a gente planejar isso aí, eu vou passar mais ou menos aqui um passo a passo, que de vez em quando a gente acaba direcionando isso aqui, né? Dentro da prática nossa aqui, a gente acaba fazendo esse traquejo. E eu vou mostrar para vocês os gargalos que tem isso aí. E por que esses gargalos chegam para o agricultor? Porque o agricultor, às vezes, tem uma grande dificuldade de botar isso no papel. É muito simples chegar e você montar a leira e botar a sementeira e plantar e esperar produzir. É simples isso acontecer. Mas ele entender que para que ele tenha uma quantidade semanal daquele produto, ele precisa ter um planejamento prévio de o que ele vai botar na bandeja, o que ele vai semear, o que ele vai preparar a área, o que ele vai fazer. Então, esse planejamento, e eu acho fantástico isso, eu achei fantástico o tema. Demorou, mas saiu um tema assim fantástico, minha gratidão, porque essa ação é onde, de fato,
o agricultor sofre o gargalo, né? Onde sofre o gargalo principal do agricultor está nesse momento. Ele chegar e falar assim, sim, eu tenho uma área, tenho água, né? Tenho mão de obra, tenho vontade de trabalhar, mas eu não sei se eu consigo chegar a essa quantidade, não. E o que normalmente acontece em boa parte das unidades de produção. Boa parte dos gargalos enfrentados, principalmente dentro desse nosso universo de produção orgânica certificada, né? Nesse universo da agricultura familiar. E aí mostra assim um reflexo muito triste, porque a gente sabe que quando a gente vê esses agricultores aí, de certa forma, orgânicos, eles conseguindo ter estabilidade, ter produção, às vezes ele tem um capital de ter o seu próprio técnico, ou ele é o seu próprio técnico dentro da unidade produtiva. E aí a gente percebe que boa parte dos agricultores familiares não tem esse suporte de assistência técnica para estar fazendo, desempenhando essa tarefa, né? Então ele tem todas as possibilidades de produzir, porém ele chega nesse gargalo de planejamento. Então como é que seria esse passo a passo nosso da gente fazer com que essa fazendinha agroecológica da SEDASB pudesse passar essa demanda semanal por esse mercado, porque esse mercado poderia ser o próprio mercado da rede Bem Viver, organizada por Daniel, né? Ou pode ser o próprio mercado institucional das escolas ou dos municípios, no próprio IFE, desse aí que tem a comercialização. Então, pode existir essa demanda. Essa demanda pode existir para a associação de vocês, né? A gente sabe que tem o PENAI, a porcentagem obrigatória que deve ser adquirida da agricultura familiar. Então, vocês podem planejar essa produção, certo? Então, vamos seguir esse passo a passo aí em relação ao planejamento. Abriu o áudio, alguma dúvida, algum... Na verdade, Pablo, já tem até essa demanda, a gente já tem alguns ACRs aqui que já participam da Rede Bem Viver com os produtos dos agricultores, né, que a gente trabalha com ovos, com abóbora, com feijão. Só que é isso, toda semana Daniel pergunta o que vocês têm aí para eu colocar na Rede Bem Viver, na cesta, e muitas vezes o pessoal ou não tem, ou só tem o mais do mesmo. Então, aproveitar esse bate-papo hoje aqui, essa vídeo que eu estou adorando, viu, Pablo? Aprendendo aqui até formas de trabalhar em vídeo igual você aí para inspirar a gente. Mas é um momento de vocês organizarem essa base produtiva agroecológica, de estar ali com os agricultores, e aí, ó, a gente está tendo a demanda, Daniel toda semana quer saber o que a gente tem, vamos agora se organizar para ter, ou se não for para Daniel, ou para organizar essa rede nesses municípios, que é o que a gente vem trabalhando, né, Leandra? Porque vocês têm tudo para fazer essas cestas semanais aí na comunidade de vocês. Né? Então, é isso, é buscar aquele agricultor que quer fazer a diferença, aquela agricultora, né? As mulheres são mais abertas a essas novas experiências, né? Conversei até com o Jaimilson hoje sobre isso, e ele ficou de procurar alguém lá para a gente pensar em um trabalho. Então, vocês têm tudo aí na mão. É agora botar aí o papel agora e mostrar para o agricultor, fazer um planejamento que vai dar, né, de alguma forma, e botar na prática. Eu estou colocando aqui em relação ao papel, porque em relação a que a gente olha assim no papel, acha que é tudo fácil, tudo simples. Mas existem vários entraves aí. Eu, por experiência própria, posso colocar dessas dificuldades que tem no campo, as diversidades do campo, de você não conseguir seguir, de certa forma, esse planejamento. Tem vários entraves que podem surgir no meio do caminho, né? De adversidades ambientais, adversidades até pessoais, né? Que fazem com que você possa, no meio do caminho ali, quebrar esse planejamento. Mas o agricultor, ele sendo acompanhado pelos técnicos aí, né? E tendo pelo menos fazendo esse planejamento, ele consegue perceber que, de certa forma, ele está tendo algum resultado, né? Então, se a gente chega para o agricultor, chegar a esse nível de planejamento, a gente consegue colocar para ele essas possibilidades de botar no papel o que ele gasta, né?
para ver de fato se no final ele está ganhando ou está perdendo, porque às vezes a gente fica com os olhos assim, chega brilhando quando a gente chega ali para comercializar o produto e o dinheiro entra no bolso e a gente acha que está ganhando dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas quando a gente for botar na ponta do lápis, a gente vai perceber, isso aconteceu comigo também, né? De perceber que o dinheiro era, de certa forma, ilusão, porque eu pegava aqui, pagava lá e sobrava um pouco cá, né? Então, é muito importante a gente pensar a nossa unidade de produção como empresa, né? Então, independente que ela seja pequena, né? Independente que ela seja agricultura familiar, ela precisa ter um retorno. Primeiro passo é garantir a soberania alimentar familiar, né? E no segundo passo em diante, a gente comercializar nosso excedente, né? Então, se a gente tem, eu vou mostrar para vocês aqui, que esse planejamento que a fazendinha da CEDASO vai precisar ter para produzir, não vai precisar ter área tão grande, né? Então, às vezes, muitos agricultores ficam pensando em ter áreas imensas, gigantescas, né? E às vezes não dá conta do quintal, né? Então, são coisas que também a gente precisa refletir, né? Então, são possibilidades que a gente tem de estar produzindo alimento de forma organizada. Então, a assistência técnica ela entra como um fator primordial dentro desse processo, né? Então, para início desse planejamento, a gente tem que ter algumas informações, né? E essas informações, aí vocês podem conseguir aí em manuais, de alguns materiais que tem na internet. Hoje na internet você encontra de tudo. Antigamente a gente tinha que sair pesquisando em biblioteca, informações, tal, né? Hoje você coloca na internet, você consegue pesquisar tudo aí de informações, né? Então, você consegue obter essas informações básicas. Que informações básicas é essa? O cliente, que é um mercado consumidor, né? Ele chegou para vocês e falou assim: ó, eu quero ter alface, eu quero de vocês alface, berinjela, pepino, beterraba, cenoura, pimentão e tomate, né? Então, qual é o primeiro passo? O que a gente precisa descobrir dessa cultura? É saber o espaçamento. Eu acho que o primeiro passo é o espaçamento. Por que o espaçamento? Porque o espaçamento a gente vai ter uma visão da área que a gente vai precisar ter para produzir, né? Então, alface aí 30 por 30, tem literadores que falam 35 por 35, né? Então, vamos trabalhar aí 30 por 30, berinjela em 20 por 1, né? Pepino 1 por meio, beterraba 25 por 12, ou 25 por 15, 25 por 10, mas 25 por 15 é o comum, né? Eu mesmo aqui gosto de plantar 25 por 15. Cenoura 20 por 10, pimentão 1 por meio e tomate 1 por meio. Então, é o primeiro passo, é descobrir o espaçamento da cultura. Segundo, é você ter uma noção da produção dessa cultura específica, dessa espécie, né? Então, o alface você já sabe que se o cliente lá pediu 200 cabeças, não foi? Pediu 200 cabeças de alface. Então, o que você vai precisar ter é 200 plantas, né? Então, nunca plantar só 200 plantas, porque você precisa plantar uma quantidade a mais para lhe dar essa garantia de ter o produto para o cliente naquela semana, né? Então, sempre plantar uma quantidade a mais, né? A produção da berinjela normalmente em torno de 10 quilos por planta, pepino 4 quilos por planta, a beterraba ela fica em torno de 100 gramas, né, por planta, né, então a beterraba como a cenoura, o pimentão em torno de 3 quilos e o tomate 2 quilos por planta. Então, são duas informações que eu falei até agora para vocês. Outra informação muito importante dentro do processo é esse segundo passo, que são as etapas e o ciclo da cultura, que a gente vai finalizar no final com o ciclo total. Por que é importante essa questão das etapas? Porque eu estou falando de planejamento, né? Então, se estou falando de planejamento, eu tenho que saber, de certa forma, em que momento eu vou ter que estar em cada lote ou cada área que eu vou produzir, para mim, toda semana ter aquela produção que o cliente solicitou, né? Então, o alface tem um ciclo total de 12 dias, sendo que 12 semanas, perdão, 12 semanas ciclo total, sendo que 3 semanas é processo da muda, 7 semanas de desenvolvimento, uma semana para colheita e uma semana no processo de limpeza do espaço para reiniciar o trabalho naquele canteiro. Berinjela, 4 semanas de muda, 13 semanas de desenvolvimento, 6 semanas de colheita,
e 2 semanas no processo de limpeza, totalizando aí um ciclo de 25 semanas. O pepino, a beterraba e a cenoura, ela não precisa passar pelo processo de produção de mudas, ou seja, é semeadura direta, você já pode plantar diretamente. Então, você plantou, você semeou, ela já inicia o processo de germinação e aí de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento da cultura, né? Então, 8 semanas, tanto o pepino como a beterraba, para desenvolvimento. Colheita, o pepino, 6 semanas, a beterraba, 4 semanas, a cenoura aí, desenvolvimento 13 semanas e colheita duas semanas. Processo de limpeza entre 1 e 2 semanas aí. O pimentão, né, e o tomate, eles passam pelo processo de produção de mudas, né, onde o pimentão ele é um pouco mais tardio nesse processo de bandeja, são 6 semanas, principalmente agora no inverno, aí amplia um pouco mais esse processo desse tempo de bandeja, né? E aí é uma variação que dá uma outra videoaula dessa, que é só para trabalhar o processo da germinação, produção e germinação. Germinação e produção, que aí é outro processo de videoaula aí que a gente pode estar trabalhando com vocês também, certo? Então, demora um pouco mais o pimentão, tem um tempo menor de desenvolvimento, mas, porém, ele pode chegar aí, colher um ano de colheita dentro da área, né? Então, ele pode ficar um ano colhendo o pimentão dentro da área. O tomate tem um desenvolvimento, demora um pouquinho mais, 12 semanas, mas, porém, é mais rápido. O tomate deu o ponto de maturação, já começou, já colhe rápido e aí finaliza a roça rapidamente, né? Então, o desses aí, o ciclo maior do solicitado foi o da berinjela, o do pimentão, do tomate, né, que é entre 20 a 30 semanas. Então, o primeiro passo do nosso planejamento é isso aí, né? Entender o espaçamento, entender o que produz por planta, né? Para a gente ter uma noção do todo que a gente vai precisar, as etapas do ciclo de cada cultura dessa e o ciclo total. Você tendo essa visão de planejamento, você começa seguindo o segundo passo, que é fazer um dimensionamento prévio. E que dimensionamento prévio é esse, né? Do que a gente precisa para que a gente possa ter essa área de produção, para a gente ter essa quantidade que foi solicitado lá, né, pelo cliente, né? Então, eu coloquei aqui uma população, essa relação da população é a relação entre a produtividade, certo? A produtividade por planta, né? No caso do alface aí é por cabeça, eu coloquei uma quantidade a mais, né? Então coloquei 50 plantas a mais para nos garantir que a gente vai ter ali a quantidade desejada que o cliente solicitou, certo? E as outras foi de acordo a produção delas por planta. Lembrando que em algumas eu coloquei uma margem de 10% para que a gente não fique, não coloque na necessidade real do que foi solicitado e a gente acaba ficando sem o produto demandado, né? Então, vamos trabalhar uma população de 250 plantas de alface, 30 plantas de berinjela, 300 plantas de pepino, 500 de cenoura, 400 de pimentão, 250 de tomate e 700 de beterraba. Lembrando aí, não sei se vocês prestaram atenção, mas dessas 7 aí, a gente tem o que aí que não precisa fazer a produção de muda. O pepino a gente pode plantar direto, a cenoura a gente pode plantar direto e a beterraba a gente pode plantar direto. Não é isso? Isso. Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente tem que começar a perceber o que a gente vai precisar de bandeja, né? O que a gente vai precisar de bandeja. Então, beleza, então tem 3 culturas aí, pepino, cenoura e beterraba, eu posso plantar diretamente nas leiras, né? Então, eu vou precisar ter alface, vou precisar pimentão, tomate. A berinjela também
dá para plantar, mas se você quiser plantar, mas dá para plantar também direto. Mas nessa quantidade aí, vamos ter aí 250, 500, 500, 700, 700, 250, 400, peraí, 400, 500, 900, 1000. Então aí tem mil plantas. Então, se a gente for pegar, por exemplo, se eu for trabalhar com o alface, eu vou trabalhar com essa bandeja, né? É uma bandeja porque o alface, com 3 semanas, ele já está no ponto de você levar para o transplantio, né? Então, não precisa ter um sistema radicular maior, né? Então, pode ser uma célula com uma capacidade menor aqui de substrato, né? Então, essa bandeja aqui tem 200 células. Então, para me plantar, para me ter na sementeira a quantidade que eu preciso de alface, eu vou precisar ter uma bandeja e mais outra bandeja, né? Para plantar 50. Então, daí, com a população, já facilita para a gente visualizar a quantidade de bandejas que a gente vai trabalhar. Vai ser, Paulo, mas eu não quero trabalhar com bandeja de 128 células, não. Vou trabalhar tudo 200, padronizo tudo e fica mais fácil meus cálculos aqui na roça. Perfeito, sem problema, certo? Então, se você for trabalhar com bandeja de 200 células, você aqui, para essas 1000 plantas aí, vai precisar de mudas. Você vai precisar de quantas bandejas? 5 bandejas, certo? Ô, Pablo, lembrando que a gente também tem que sempre botar aquele plantio a mais, né? Porque pode ter alguma perda, e aí chega na hora que a pessoa, não tive não, só tem uma metade, porque a outra, as formigas comeram, né? Então, É tem o que que eu se coloquei. preparar para esses imprevistos, né? É o que eu comentei aqui, Milena, quando eu coloquei nesse dimensionamento prévio, quando eu trabalhei aqui na população, eu já trabalhei na porcentagem dessas eventualidades, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com 50 plantas a mais de alface, já trabalhando com essa perspectiva aí de ter algum problema, Maravilha. certo? Então, já quando a gente vai para essa parte de dimensionamento prévio, a gente já coloca na população uma porcentagem a mais para a gente já visualizar as eventualidades que podem acontecer no campo, certo? Então, assim, pronto, eu achei a população. A gente precisa observar, e a gente e fica bem claro isso, eu tive a oportunidade de visitar uma área de produção que está em processo de certificação, que eu fui até com um olhar externo em Caetité, que lá ele separa, leira por leira é um lote. Então ele vai lá, ele enumera lá o lote 1, né? Então vamos observar aqui, para mim ter toda semana, toda semana, essa quantidade de alface por um determinado período, a gente dividiu aqui em 9 lotes. Então a gente precisa ter 9 áreas, nove lotes, né? Então, esses 9 lotes aqui, o que corresponde a cada lote desse aqui? É cada quantidade de bandeja que eu vou precisar ter, né? Para estar plantando semanalmente, para que naquela semana, eu falar, ó, vou estar aqui, mais na frente eu vou começar a disponibilizar a produção sua, né? Então, para mim ter essa disponibilidade, eu vou ter que dividir população, número de lotes e área, né? Então, cada lote desse vai ter uma área de 24 metros quadrados, é como se a gente estivesse pegando aí uma área de 12 metros, né? 12 por um canteiro de 12 por um, e tivesse plantando essas 250 plantas, né? Eu acho que dá exatamente isso mesmo, que são 2 canteiros de 12 metros, que vai dar 24 metros quadrados, colocando um canteiro de 1 metro. Então, a gente vai ter que ter lote 1, naquela primeira semana, o lote 1 vai ter 2 canteiros com essas 250 mudas que a gente preparou na bandeja. Assim por diante nas outras culturas. A berinjela a gente vai plantar 30, né? 30 por lote, né? E aí tem aqui do lado a área específica. Como é que eu achei essa área, Pablo? Lembra que lá atrás eu não direcionei
Ixi, não está voltando, não. Sim, você mostrou, né, o quanto que cada espaço que cada planta É. ocupa. Espera aí, deixa eu ver se está voltando aqui. Aí, eu botei o espaçamento, né? Então, nesse espaçamento aí, já direcionando a população, eu vou saber qual a área que eu vou utilizar, né? E essa área que eu vou utilizar, para onde eu vou trabalhar com canteiro, eu já trabalho especificamente de canteiro. Eu trabalhei canteiro 10 metros, que dentro desse universo da agricultura familiar, 10 metros é um canteiro que dá tranquilo para uma família trabalhar e lidar com esse canteiro de 10 metros. Ah, pá, mas eu aqui eu tenho condição de trabalhar com um canteiro de 40 metros. Perfeito, você não vai precisar ter essa quantidade de canteiro. Você pode pegar 40 metros e pegar metade, você vai plantar alface, a outra metade você vai plantar outra cultura que você precisa, certo? Eu estou trabalhando em torno de 10 metros para facilitar o manejo, né, o trabalho e a mão de obra na labuta nesses canteiros. E aí, a gente vai aparecer os lotes, né, com a população específica e a área específica. Se a gente for observar, e aí, do lado aí, tem intervalo de semeadura. No caso do alface, não tem tanto intervalo de semeadura, ou seja, para mim ter toda semana alface, toda semana eu tenho que estar fazendo a bandeja. Olha a dificuldade aí para o agricultor. Então, toda semana ele tem que ter noção que ele vai ter que estar fazendo uma bandeja de 50 células de alface, toda semana, né? E uma semana ele tem que tirar aí para preparo, para organização dentro do calendário dele. Então, é essa dificuldade que o agricultor sente, né? Beleza, eu estou aqui acompanhando o pico como se o cara estivesse fazendo, assim, eu vou fazer academia, né? Ele vai lá na academia, primeiro dia ele vai perfeito, segundo dia ele já começa a desanimar, o quarto dia ele começa a desanimar. Assim também acontece nesse dimensionamento da produção de hortaliças. Então, ele pode chegar numa semana, falhar esse dimensionamento. Então, ele já vai saber que uma semana lá na frente ele não vai ter produção para entregar para o cliente. Então, ele tem que seguir a risca. Então, eu estou dando a sugestão, e esse material vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam pensar, pode fazer um material parecido com esse, anotar no caderninho. Eu sei que boa parte das CRs aí tem acesso ao computador da associação ou tablet, pode colocar no tablet, ainda é melhor que vocês vão para campo e anotem, né? Então, já para facilitar o processo, faz a pasta de cada agricultor e cada agricultor já vai com esse passo a passo, né, do agricultor e vai observando isso em campo. Então, essa área aí, para a gente produzir essa área e ter essa quantidade de produto aí para esse consumidor, para esse cliente dessa fazendinha da Cedasve, é preciso de uma área útil de cultivo aí de 3.978 metros quadrados, ou seja, 4.000 metros quadrados. É menos de meio hectare. Olha a trabalheira que é para você produzir meio hectare. Então, eu sempre trouxe, quando a gente pensou, tanto eu e Josiane, a gente pensou em vir para o sítio e pensar no sítio aqui, e pensar no sítio de meio hectare, para a gente tentar experimentar possibilidades de ter renda com pouca área, que é possível, né? Então, a gente foi conseguir, eu acho que de 10 anos, foi no oitavo ano que a gente foi conseguir trabalhar uns 5.000 metros quadrados. Então, assim, esses 4.000 metros quadrados aí dá uma trabalheira para essa família que vocês não imaginam, né? Então, imagine aí que em pequena área você consegue tornar ela produtiva e diversificada e tendo receita, e tendo renda, né? Então, é só planejar e organizar direitinho. Então, eu coloquei para vocês, planejamento eficiente, execução eficiente, é onde vocês vão obter sucesso, certo? Então, desse dimensionamento prévio, a gente chega para o calendário. E esse calendário aí, ele pode ser feito de cada cultura. Ou pode ser feito um calendário só com todas as culturas, né? Facilitando para o agricultor. Ou pode colocar lá no papel madeira, lá na sala dele. Ou pode colocar no papel mesmo para ele visualizar. O que serve esse calendário? É para ele saber que, ó, hoje, hoje eu estou iniciando a fazendinha da agroecológica da Cedasve, dia 21/8. Eu vou semear aqui na bandeja, botar 250 sementes
na bandeja, né? Quando eu falo 250 sementes na bandeja, eu estou falando que na bandeja, você vai pegar a bandeja, adicionar o substrato e colocar as sementes, ok? Porque às vezes a gente fala assim rápido, a gente já quer só colocar na bandeja, mas espero que você esteja entendendo. Então, 21/8, hoje, eu coloquei a, na bandeja, fiz a semeadura, né, do alface. Dia 11/9, eu vou fazer o transplantio. Ou seja, o agricultor hoje, a preocupação de hoje vai ser só fazer a semeadura, ou seja, fazer o processo de plantio dele, né? Então, ele pode estar pensando daqui para o dia 11, onde é que ele vai colocar, já organizar a leira, preparar a leira, adubar a leira, né? Para dia 11 chegar, tá tudo prontinho só para fazer o transplantio. Então, dia 11 o transplantio. A fase de desenvolvimento do alface vai ser dia 18/9 a 23/10, com a previsão de colheita na semana do dia 30/10, certo? Então, ele já tem mais ou menos uma noção da data que ele vai ter, que aqui 30/10, mas esse 30/10 tá caracterizando que é a semana de 30/10. Pode ser antes ou pode ser depois, certo? Mas é nessa semana que ele vai ter alface no ponto de colher. Então ele já tem uma previsão para ele e já tem uma previsão para o cliente de quando ele vai ter alface, certo? E na outra semana, ele tem um prazo outra semana para limpar aquele canteiro, para já fazer o preparo para vir uma outra cultura que não seja alface, certo? Já ia trabalhando na rotação nesses canteiros, ia trabalhando. E assim sucessivamente. Esse foi o lote 1. O lote 2, por exemplo, hoje eu plantei alface, né? Plantei. Semana que vem, na sexta-feira que vem, eu vou plantar mais 250 sementes. E na outra sexta-feira eu vou plantar mais 250. Você vê, Sérgio, toda semana aqui vocês vão estar botando semente na bandeja, para que vocês possam ter, a partir do dia 30 de outubro, toda semana vocês vão ter essa quantidade de alface para comercializar para esse cliente, ou ir para a feira, ou comercializar para merenda escolar, ou comercializar em delivery, etc. Né? Então, esse calendário é interessante ser feito no planejamento, porque você já tem uma noção aqui, no dia que você plantou, e já sabe o lote, né? Você sabe o lote porque às vezes você chega lá, porque vocês vão ter várias culturas ao mesmo tempo produzindo. É interessante você colocar o lote, porque o lote vai lhe mostrar mais ou menos quando você vai colher. Então, esse lote 1 aqui você já sabe onde vai colher. Então, já tem a informação para vocês, no sentido tanto do processo, desde da semeadura até a colheita. Aí vem a berinjela, né? A berinjela, começando hoje, a gente vai transplantar no dia 18/9, com previsão de colheita dia 18/12, né? 18/12. A berinjela, ela tem um tempo maior de colheita. Então, a gente vai colher a berinjela aí semanalmente até a semana do dia 22 de janeiro. Então, observe que a gente tem esse tempo. E esse tempo aí, né? Esse tempo aí de um mês é o tempo que a gente tem também de reiniciar a semeadura, o alface a gente semeou toda semana, na berinjela já é diferente, porque a gente já vai planejar aqui dia 11/9, no outro mês, que a gente vai fazer uma nova bandeja ou novo plantio de berinjela. Isso é importante, por quê? Porque a gente precisa trabalhar nesse contexto aí, a gente saber mais ou menos quando que a gente vai plantar e o que que a gente vai plantar dentro do sistema, certo? Então, por isso que tem a importância da gente fazer esse planejamento, e dentro desse planejamento a gente direcionar e formar esse calendário para facilitar o processo do agricultor, certo? Então, aquela informação prévia lá de planejamento, ela foi importante para vocês chegarem a esse momento aqui, que é o momento de botar o calendário, de montar o calendário e ajustar
o planejamento de plantio de vocês. Na parte do pepino, também é a mesma questão, né? Só que no caso do pepino, vai ter a formação dos lotes também, né? Porém, a semeadura ela é direta, então não tem a necessidade de transplantio. Então você vai plantar e já vai partir para a fase de desenvolvimento. Então já observem ali que você vai chegar lá na parte de colheita em outubro. Então, não sei se vocês perceberam que nessa organização, nesses ajustes que a gente está fazendo, a gente está colocando lá a previsão de nossa produção chegar lá em novembro, em setembro, outubro, a gente já ter produtos para entregar para o consumidor, certo? Então, observe aí, o pepino aí, nesse caso, tem um tempo maior de colheita, né? Então, vai ter também de outubro a novembro colhendo também. Eu não completei aí em relação aos outros lotes, para que vocês possam depois também complementar e fazer um exercício com isso, né? Porque é um exercício nesse sentido. E é importante a gente ter aquela informação prévia lá de precisa de semeadura direta ou não, precisa passar por muda ou não, né? Então, deixa aí de muda, qual a data de transplantio, qual o período de desenvolvimento vegetativo, qual o período de colheita. Então, essas informações são importantes para que vocês chegarem a montar o calendário de vocês, planejar o calendário de vocês, né? Então, essa parte, ela é extremamente importante dentro do processo. Inclusive, Pablo, até um exercício para eles estarem fazendo com os agricultores e agricultoras, né? Que eles já têm um plano produtivo que eles já fazem, mas eu tenho certeza que eles não entram nesses detalhes, como você está mostrando. Então, já é algo a mais, um exercício para eles estarem fazendo. Dona Maria, você quer plantar o quê? Né? Que ela também tem que... E aí, de acordo com essa conversa com os agricultores, eles vão e tem que saber tudo naquela hora, porque até eu me vejo pesquisando várias coisas da área. Então, é isso, anotar, voltar para o escritório, para casa, fazer o estudo daquelas plantas e completar aí esses calendários, que eu já achei ótimo que você fez, é um modelo a ser seguido aí. E também pensar no que pode até consorciar mais à frente, né? Que a gente já tem esse trabalho de plantar alface com rúcula, com couve, né? Que a rúcula vai sair ali em 30 dias, que abre espaço para o alface, que vai sair com 40, com 45 dias, e que deixa lá o espaço para a couve. Então, tendo conhecimento de cada cultura, o técnico, o agricultor, a agricultora, vai poder brincar ali, né? E diversificar a sua lavoura. A gente sabe que é difícil, né, ter esse traquejo, mas muitos já fazem. E é isso, tem que estudar até para plantar um alface hoje, minha gente. Eu coloquei essa questão de separado, eu achei interessante você colocar essa questão do consórcio, que assim, mesmo você fazendo separadamente, você pode plantar também e fazer essa mistura dentro do canteiro sem problema, né? Mas você tem que entender que mesmo você fazendo esse consórcio no canteiro, você também tem que diferenciar o lote, porque ali vai estar 2 lotes, né? Porque você tem que caracterizar que pode ser ali lote 1, lote 1, mas lote 1 de rúcula e lote 1 de alface. Entendeu? Então você tem que ter porque quanto mais... Por que eu estou colocando essa diferenciação de lote, né? Eu acho que foi tu mesmo, Helena, que no início comentou que os consumidores eles estão mais assim, é, é, com mais criteriosos em relação ao produto, ao alimento que ele está consumindo. Então, quando você começa, dentro do sistema, diferenciar e fazer essas divisões, e lotes, e áreas, você acaba tendo uma rastreabilidade maior com aquele lote. Então, naquele lote ali, você pode pegar, dentro da sua caderneta de campo, que toda a área agroecológica e por certificação orgânica precisa da carreira de campo. Você tem como anotar lá qual foi a semente, qual foi o adubo que colocou, né? Qual foi o trato cultural que você fez naquele lote. E aquele lote ali já tem rótulos, eu estava vendo rótulos de produtos certificados orgânicos, já tem lá o código, o código Q, né? Que não é nem o código barra, mas agora é código Q, que você clica lá e já passa todas essas informações
direcionadas àquele produto que você está consumindo. Então, que fantástico, né? Você dá mais confiança e mais credibilidade àquilo que você está produzindo, né? E justifica aquele preço um pouco a mais que o agricultor está pagando, né? Que o consumidor acaba pagando. Inclusive, Pablo, porque quando você planta nesse consórcio, quando aquele alface, ele vai ter um valor nutricional acima, porque ele teve ali os nutrientes para aquela rúcula, para aquela couve. Então, assim, pensando mais profundamente, né, nesses aspectos, é bem por isso, porque você está ali com outros nutrientes se comunicando ali por baixo da terra e que aquela planta vai trazer de benefício nutricional para quem consome. Então, esses detalhes que a gente acaba não achando, mas não tem essa visão, né, do que a monocultura também, só alface, é uma monocultura de alface. Então, eu posso estar plantando alface, botando um coentrozinho, né, até para poder enganar as pragas e as doenças que a gente sabe que tem aí. Então, eu ia fazer uma pergunta para Pablo. Pode fazer. Você vem colocando essa questão do calendário do plantio, né? Do tempo que cada cultura leva, desde lá a semeadura até o processo de limpeza e tal. Mas eu queria saber, assim, Pablo, em relação ao calendário anual, se, por exemplo, eu posso fazer um planejamento para um período do ano que aquela cultura, por exemplo, a berinjela, eu particularmente não conheço, assim, nem acho que eu já vi uma planta berinjela, mas eu não sei, por exemplo, ela dá de janeiro a janeiro, eu sei que a alface dá, né? O pepino, como é que é isso, né? Como é que eu posso, dentro do ano também, me planejar para eu ter essas culturas, né? Ou se elas não permitem, porque principalmente que a gente está na região, a maioria, né, estão na região semiárida, então o ciclo de chuvas ele é muito curto e às vezes chove muito em pouco tempo, né? Então a gente tem aí uma questão cíclica bastante interessante no semiárido a ser observado em relação ao que as culturas a serem mais apropriadas de serem produzidas aqui na região. Não sei se você compreendeu, era mais ou menos isso. Se tem algum tipo de cultura que tem um determinado tipo do ano que eu falo, opa, esse agora não é o momento, porque mesmo que eu plantar, usar todo o manejo aqui, usar tudo que eu tenho, não é um bom período para produzir. Foi fantástica essa pergunta aí, porque assim, Sim. eu fiz esse planejamento nesse sentido, pensando assim, ó, a fazendinha, um exemplo que a gente tem que colocar aqui a partir de hoje. Então eu planejei aqui a partir de hoje com aquelas culturas lá, né? Então todas essas culturas aí, ela pode ser trabalhada nesse período agora, final de inverno, até chegar a época de chuva. Vai chegar na época de chuva que vai ter um problema, porque, por exemplo, alface nas chuvas de trovoada, né? Então, pode ter problema lá na frente em relação à qualidade do produto. Então, esse planejamento, ele pode ser feito anual, né? Mas, assim, a gente tem uma dificuldade imensa de ter um planejamento, assim, mensal. Imagina um planejamento anual. O planejamento anual seria, assim, o ideal do processo. Seria, assim, fantástico para a gente ter esse planejamento anual da unidade de produção, né? Mas eu não quis trabalhar nesse planejamento pensando na questão anual por essa dificuldade, porque o agricultor acaba fazendo esse planejamento do ano e às vezes acaba se embolando no processo da execução, né? Então, quanto mais Entendi. próximo o planejamento está do agricultor, mais próximo dele, melhor. Então, tipo assim, esse planejamento anual é para ser feito, por exemplo, para a equipe da SEDASV, que é a espinha dorsal da assistência técnica, junto com os ACRs. Então, esse planejamento anual, aí sim, esse arcabouço de profissionais, economistas, pedagogos, agrônomos, técnicos, junto com os ACRs, uma vez no ano, faz esse planejamento anual de acordo com cada região. E aí, daí, o ACR dilui isso para o semestre ou para trimestre, para o agricultor fazer isso com mais tranquilidade dentro da sua área. Entende? Entendi. Porque que mesmo a gente planejando aqui para um semestre, a gente vai ver que tem área aqui que ele vai estar colhendo até fevereiro do ano que vem.
Então imagine aí. Uhum. Eu acho que é importante até ter esse cuidado que Leandra trouxe, né? Quando o agricultor vier, porque se falar quer plantar tudo, mas tem que É, ter esse cuidado, e é bom, eu achei bem bacana você falar dessa ferramenta dos SRs estarem ali no tablet com esses materiais, a gente também vem incentivando isso, então ele pode estar com o calendário lá sazonal e falar, olha, não está na época boa de plantar a berinjela, né? Então, assim, a gente também tem que ter esses artifícios para, na hora de planejar, saber o que é que pode entrar e o que é que pode substituir. E aqui a gente tem até um produtor bom aí de berinjela, que é Érico, lá de Pauferro e Comercinho. A última vez que eu estive lá, a produção de berinjela do quintal da maravilha. casa dele estava farturenta. Até trouxe berinjela para cá. E assim, ó, Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.